então nem sequer haver personalidades. Aqui, tipo, a cena é a vantagem, até existe uma vantagem, que eu nunca tinha pensado nisto, que é, tipo, as pessoas não estarem juntas, podem dizer aquilo que acham, se calhar, francamente. Não tem que haver às vezes, aquele momento constrangedor em que tu dizes, não, eu não acho que é isso, e depois tens que explicar. Sim, às vezes isso é mais difícil de dizer cara a cara. Cara a cara, não é? Difícil de dizer, Atrás. Isto é engraçado, mas de repente parece que estás a falar de uma break-up de relações emocionais. Mas por acaso eu acho que as relações profissionais também são muito análogas às relações amorosas, sinceramente. Sejam bem-vindos ao Orfeu Coletivo de Criativos. Episódio 6. Design para bué, longe. Desfrutem. Olá e bem-vindos a mais um Orfeu Podcast. O episódio de hoje aborda questões da globalidade no mundo do design. Para debater este tema, temos a companhia de João Castro, dos The Royal Studio, com um convidado especial. A restante mesa é composta por mim, Sérgio de Carvalho, Francisco Frutuoso, Miguel Freitas e Mário Rodrigues. Agora, e depois das apresentações feitas, vou começar pelo nosso convidado. João, desde já bem-vindo ao Orfeu. E o que são os The Royal Studio? É lá, isso é uma boa pergunta, por acaso. Não, o Royal Studio é um estúdio de design, de comunicação colaborativo na Gênese, ou seja, a ideia nunca foi centrar o estúdio no meu nome, João Castro, nunca foi centrar em duas pessoas, ainda que na prática normalmente seja eu e a Ana Areias, em projetos colaborativos, e outras vezes até posso nem ser eu. Pode ser só um projeto que chega pelo Royal Studio e é agenciado a alguém por causa da disponibilidade ou por causa de outro tipo de restrições ou de projetos. Mas a ideia é partir a lógica de como funciona a cena toda de design. Toda a estratégia que normalmente é definida, por norma, é muito complicada. Pelo menos é a visão Gênese do estúdio. Acaba por ser bastante complicado. Toda a ideia da organização, de teres que ter uma equipa fixa, trabalhares para X número de clientes, teres uma agência, conseguires ter tudo controlado. Nasceu a irreverência total do grafite, e era isso que permitia, e do gajo que passou do graf para design, na prática, para fazer coisas a sério, para comunicar mais a sério do que uma cena só endémica e só de ego. E a partir daí foi crescendo, de uma forma relativamente autoral e de uma forma relativamente estratégica. Ou seja, autoral na medida em que os projetos saem com a consistência, com o tempo, com a seriedade de um projeto bem resolvido, e a estratégia necessária para conseguir ter uma comunicação eficaz mediante cliente, target e solução. E no meio disso tudo, simplificar todo o processo. Com alguma violência na prática também. E como é que tem feito? Tem corrido bem? Pelo menos demonstra isso. Sim, está a correr muito bem. Não poderia dizer nada contra, nem nada melhor, sei lá. Ainda continua a ser uma catadupa de sucessos e de surpresas. Bem, a primeira pergunta que me ocorre dentro do tema do episódio assumimos aqui que uma grande parte do teu trabalho é feita para fora, o tema é a globalidade, é esta a era da informação em que nós estamos, a facilidade que agora existe em trabalharmos para outros países, para outras realidades que não a nossa em Portugal. A primeira pergunta que me ocorre é, como é que isso acontece? O trabalho cai do céu, tu fizeste propaganda, a primeira barreira que me acontece é como é que eu me mostro lá fora? Bem, acho que partes do princípio que se uma coisa é boa, é para ser vista. Claro. Não, a brincar. Cai do céu, na prática cai um pouquinho do céu. Olha, para te contar, nunca houve nenhuma ação de publicidade, nunca houve publicidade, assim, em termos muito grandes, de investir diretamente com clientes ou de investir com agentes para conseguires que o teu nome chegue a sítios lá fora. Isso nunca aconteceu. Apesar de, na prática, já ter percebido que isso vai acontecendo, mas a pagar publicidade nunca aconteceu. Nem isso, assim, a um nível grande. E em cenas mais acessíveis também não aconteceu. Ou seja, anúncios de Facebook, Google Ads, esse tipo de coisas para conseguir chegar mais longe ou ir além fronteiras, nunca esteve na lista de planos. E os trabalhos foram caindo do céu na medida em que foram seguindo outros. Parte sempre do princípio que quando tu fazes um determinado tipo de trabalho e o publicitas, é natural que os trabalhos que te pedem de seguida, não publicitas que o publicas, os trabalhos que surgem de seguida surgem na ótica daquilo que foste publicando. Claro. E isso deriva tanto dos trabalhos comerciais que tu fazes, ou dos trabalhos que não são comerciais, ou são autopromovidos, ou partem de exposições, ou partem de convites, ou de coisas que na prática não pagam, mas que te permitem oportunidades para criares determinado projeto de comunicação. E quando o publicas também, na ótica desses surgem outros. Isto para dizer que muitas vezes o trabalho chega lá fora não por causa de trabalhos comerciais que tu fizeste, ou de publicidade ativa que tu fizeste, mas porque fizeste trabalhos na ótica de alguém que teve a mesma necessidade que tu. Crias uma identidade com o teu trabalho, um estilo de trabalho que vai se identificar com soluções que outras pessoas pretendem.
Sim. Certo? Ou crias problemas para os resolver de determinada forma, que pode não ser aquela que os clientes cá ou os teus clientes necessitam, mas que outros podem precisar. Ok. E por intermédio desses trabalhos chegam até ti. Nada disto feito com um plano. Isto foi feito sempre tudo consoante aquilo que tu achas que é o bom trabalho. Nada com um plano, tipo, quero apanhar aquele cliente ou aquele estilo que vai agradar àquela pessoa. Não, é sempre tudo a ver contigo, certo? Sim. Partiu sempre de um ponto de vista um bocadinho autoral, apesar de tudo. Sim, os trabalhos sempre surgiram, foram caindo do céu, na sequência dos outros, dos que vais partilhando. O que eu estava a dizer há bocadinho a brincar, de quando uma coisa é boa chega lá fora, porque sim, ou chega a qualquer lado porque é bom, estava a brincar, é claramente um exagero, mas é muitos dos projetos, e isso é uma noção muito clara do estúdio, que chegam lá fora, ou que chegam a chegaram a determinada pessoa que tu não sabes exatamente quem é, foram projetos que foram publicados, como eu te contei. Foram publicados online no site, foram publicados online no Facebook, redes sociais, todas as redes que por aí existem, e claramente a grande mais-valia foi Behance também. Foram partilhados e publicados em Behance com alguma notoriedade, receberam um ou outro feature porque foram reconhecidos como sendo fixe, e na lógica desses surgiram clientes. E isso acaba por ser muito poderoso. Até porque te coloca numa posição interessante, é que quando te chegam até ti, tu não estás à partida numa posição inferior, numa posição que tens que subjugar algum pedido, porque chegam até ti por reverência a qualquer coisa que já viram. Isso coloca-te numa posição de respeito que te permite fazer determinado tipo de trabalho, que é super permeável às necessidades do tipo de trabalho, mas o respeito é diferente. Claro, não foste procurado, não foste procurar. Sim, exatamente. E isso foi muito mais, digamos, exponencial a partir do momento em que foste, por exemplo, featured na primeira vez do Behance. Achas que foi logo a partir daí muito mais fácil para ter visibilidade para todo o resto? Ou foi tipo, estagnou em algum ponto, ou isso cada vez é muito mais exponencial? Não sei se me estou a fazer. Sim. Não, a partir do primeiro feature foi exponencial. Ou seja, a partir do primeiro feature houve alguém ou um determinado número de projetos que aconteceram no estrangeiro, já que estamos a falar das fronteiras, com mais respeito, com mais peso, com mais orçamento e claramente com um peso com um nome com mais peso. Estou a falar, por exemplo, da Yahoo. Foi no dia há um feature, 2 dias depois tens a Yahoo a falar contigo. E esse é obviamente que foi direto. Mas também, portanto, fazer uma ressalva antes disso, é que não é com features e com prémios que chegas a qualquer sítio e às vezes as coisas caem do céu. Porque eu recordo-me, o primeiro trabalho de todos, freelance que eu tive, que surgiu por intermédio da Ana Areias. O Braille Studio já existia, mas não foi um pedido ao Braille Studio. Esse trabalho surgiu à Ana e ela convidou-me a trabalhar com ela. A faculdade tinha acabado há um mês depois eu já nem me estava a sentir de férias, estava a trabalhar como um maluco a fazer projetos por conta própria e sem nenhum branding publicado, apareceu um contacto via Behance, sem features, sem nada, mas um contacto via Behance de um cliente no Kuwait, a perguntar se nós tínhamos disponibilidade para fazer uma identidade, porque gostavam muito da cena de design português, estavam atentos a uma data de coisas que se faziam por cá que tinham muita qualidade e queriam trabalhar viram o nosso portfólio, viram o portfólio da Ana e depois viram o meu, gostaram imenso das coisas que tinham e pediram-nos para fazer uma identidade pequenininha. Aliás, era por continuidade da outra identidade que já tinham e depois fizemos identidades novas. À distância destes anos todos até me custa chamar-lhes identidades, porque eram logotipos e pequenos elementos gráficos. Mas esse foi caído do céu, no sentido em que quando tu partilhas qualquer coisa para um lugar que não tem fronteiras, ele cai-te de um sítio qualquer que não sabes qual é. E neste caso caiu do Kuwait, que foi uma surpresa desgraçada, mas foi muito fixe. Kuwait que é do outro lado do mundo. Exatamente. Ou num lado do mundo que o pessoal quer fazer crer que é do outro lado do mundo. E depois eu tenho uma questão, depois de existir o cliente, depois já existir um contacto, a pergunta vai ser um bocado vaga, mas como é que é essa relação? Afinal estás a falar com uma pessoa do outro lado do mundo, com um fuso horário completamente diferente, e tu tens que ter reuniões sérias, certo? Tem que fazer um briefing, tu tens que saber o que é que ele quer, o que é que ele pretende, com que linguagem. Como é que é essa relação? Como é que isso se faz? Essa relação cria-se, vais criando como um cliente qualquer aqui. Pensa assim, quando tu és português, a tua família é portuguesa, de repente tu estás em Londres porque foste viajar ou passares lá 3 meses, a distância existe por Skype, ou a distância existe na mesma por Facebook, tens um WhatsApp que te liga e ligas à tua avó às 9 da manhã, na mesma. Exato. Por isso, essa distância não é necessariamente impeditiva de nenhum tipo de relacionamento. Aliás, eu acredito que para tu conseguires fazer um bom trabalho, tu tens que criar esse relacionamento. Tens que criar relacionamento com o projeto, mas isso existe por natureza, mas com o cliente também, para conseguires moldar-te à visão do projeto, mas obviamente também moldar-te aos gostos pessoais, porque às vezes isso também pesa muito, pesa na abordagem, pesa em tudo. E essa relação cria-se.
Não sei como é que se faz, para dar assim uma norma geral. Olha, faz-se assim. Toma lá um manual de regras. Isso até deve ser diferente para todas as pessoas. Isso não existe, claro. Sim. E acho que depende da tua personalidade e do próprio cliente, se é um cliente grande ou pequenininho. Mas eu trato todos os clientes lá fora como trato todos cá. Que é, no primeiro instante em que te pedem um orçamento, a minha primeira pergunta é: vamos marcar uma reunião. Não te vou dar um orçamento assim à toa. Ou então manda-me um documento com briefing e condições, mas à partida é sempre uma troca de palavras. Reúnes e conversas. Se for local, reúnes num café ou reúnes no estúdio, marcas uma reunião, o pessoal vai lá discutir as coisas assim, com calma. Se for lá fora, por norma, marcas um Google Hangout ou um Skypezinho e discutes isso. 40 minutos depois já está toda a gente a discutir outras coisas off-topic que não o projeto. Ou se for alguém muito focado, está a discutir a coisa na mesma. Mas é engraçado ver até como é que essas reuniões acontecem de formas diferentes, em culturas diferentes. Partindo do pressuposto que tu és mais ou menos sempre o mesmo, as coisas podem levar a um rumo muito taxativo e muito direto. Outras vezes estás a divagar muito mais do que estarias a contar. E é importante só fazer esta ressalva que há bocado perguntaste como é que tu te moldas ao que o cliente quer. E eu acho que essa é uma premissa errada. Tu não tens de te moldar ao que o cliente quer, porque à partida o cliente não sabe o que é que precisa. Da mesma forma que ele não sabe o que é que ele quer, tu não tens que te moldar a uma premissa qualquer, senão estás a tentar cumprir a premissa de um projeto qualquer que está pré-determinado, e isso é ótimo quando acontece se houver uma visão muito focada. Mas à partida, por norma, existem problemas. Existem soluções que são criadas para esses problemas. Se tu sabes logo à partida o que é que tu queres, à partida não precisas de um designer para o fazer. Não é? Exato. Por isso, estas discussões servem precisamente para perceberes qual é que é o teu posicionamento, onde é que eles se inserem, qual é que é todo o contexto, e conseguires criar cultura a partir disso. Criares o novo, criares algo adaptado. É bom teres uma noção de qual é que é o projeto ou que determinada seleção de projetos no teu portfólio é que eles gostam mais, ou porque é que eles chegaram até ti mediante esses projetos, mas isso é um ponto de partida, não é um ponto final. Porque à partida tu não vais estar a repetir trabalho que já fizeste porque simplesmente não serve as necessidades desse cliente nesse momento. Depois há outras coisas. Se for mesmo cliente recorrentemente, tu já sabes o perfil, já percebeste se o trabalho tem continuidade, então é em continuidade que tens de trabalhar. Se o trabalho não tem, aí depois tudo varia mediante os projetos e mediante o cliente. Mas isso também já é muito como é aqui. Sim, a partir daí é super normal. Isso é uma relação um bocado relação cliente-designer como é habitualmente. Posso presumir que é basicamente quase igual de estar aqui. Tipo, há fusos horários que são diferentes e isso obriga-te a estar muito mais dependente se calhar deles e de ser um bocado mais flexível também. Como é que jogas mais? És sempre muito flexível porque tu não tens se calhar não tens horários ou impões-te muito mais, tipo, esta é a minha ordem. Não sei se estou a ser demasiado privado aqui. Não. Essa flexibilidade é engraçada. São poucas, mas às vezes há reuniões feitas de pijama. Só ficas à espera que o cliente não ligue a câmara para te ver em pijama. E depois há outros clientes que nunca houve uma reunião Skype e que toda a gente se entende mesmo bem porque há uma escrita muito boa e uma boa linguagem escrita que te permite comunicar à vontade sem precisares ou melhor, tens 20 e-mails em cada dupla, mas não tens uma reunião. Exato. O que também é natural. Isso normalmente acontece com empresas mesmo muito grandes. Mas em relação aos fusos horários, por norma adapto-me. Por norma, eu ou o Royal Studio, mediante quem estiver a trabalhar nisso, adapta-se aos fusos horários do cliente. O que é complicado. Eu sei que há aqui uma pergunta que falava de fusos horários e estamos a dar um salto, mas é complicado não mediante esse projeto, porque adaptaste. Por exemplo, estás a trabalhar para a Califórnia, tens que saltar 9 horas. Não é? Para frente. Sim. Se fizeres uma entrega às 4 da manhã ainda chega lá a tempo, por volta das 8 da noite, ainda é um horário de trabalho. Mas isso não é problema nenhum, se só estiveres a preocupar com esse projeto. Pois. Mas se tiveres ao mesmo tempo um projeto português ou ao mesmo tempo a trabalhar para um tipo na Bélgica, estás com 1 hora a menos e com 9 horas a mais. E isso não é tão fácil quanto isso. Mas consegues, por norma, tento fazer isso, manter um horário de trabalho mais ou menos constante durante horas locais e marcar as reuniões a continuidade do projeto ou assim, nas horas que o cliente tiver, se forem ideais. E notas essa compreensão por parte dos clientes por ser um projeto muito mais fora do normal, por ser estrangeiro, que eles estão muito mais à vontade para te darem o rumo. Quer dizer, eles também foram à tua procura, é provável que estejam a dar um bocado mais de braço a torcer do que se fosse a trabalhar com uma pessoa no país deles. Mas pressuponho que então não sejam assim tão rígidos quanto isso. Pá, eles dão-te a liberdade para trabalhar no teu processo, não há grandes restrições nesse aspecto. Sim, a questão é, quando há limites e quando há pressão para toda a gente, seja quem for, não é? Seja lá fora, seja cá. Só que depois há as relações, a forma como tu comunicas essa pressão. E por norma, ou é muita sorte ou então não.
mas a maioria destes clientes externos ou internacionais ou do outro lado qualquer acabam por ser mais compreensivos, mas nem falta tanto em compreensão, porque quando há um limite, esse limite não se vê. Eu acho que nunca falhei em deadline, ou tento ao máximo, às vezes falhas, mas por horas, não falhas por semanas ou por um dia. Mas há uma predisposição para te permitir trabalhar, porque toda a gente, na prática, o que quer é bom trabalho. E bom trabalho demora o tempo que demorar. Por norma, tentas condicionar a coisa, mas normalmente o pessoal é compreensivo, ao ponto de te dar alguma liberdade e sempre te dar um puxão de orelhas, que isso é horrível. Com a distância também era complicado. Exato, com a distância também era complicado. Puxar de orelhas, realmente. Mas já tinhas abordado o assunto em relação à linguagem, na altura estás a falar dos e-mails. Uma boa linguagem entendia-se perfeitamente, mas já houve algum caso de, por questões de línguas diferentes, que se tenha confundido e um projeto tenha saído não com o rumo que o cliente queria porque houve um mal-entendido? Sim, nunca foram coisas fulcrais. Mas no que toca a mal-entendidos e a linguagem, às vezes acontece, mas é mais uma questão processual. Por exemplo, a última vez, eu sei que a trabalhar num site para um cliente na Bélgica, ele é sueco e trabalha na Bélgica, está a trabalhar com um tipo em Portugal, depois tem pessoal espalhado porque estamos a fazer uma plataforma online de aprender inglês para russos. Há tudo aqui um universo muito cruzado e muito estranho, mas o cliente precisava... O site tem 3 momentos claramente. Há uma landing page, onde tu entras, uma home page, que é um dashboard, e depois páginas que derivam, que são páginas dentro da aplicação, onde acontecem várias coisas diferentes. E nós entendemos isto por esta sequência. Em ordem de prioridades, o cliente pediu primeiro a página da apresentação da empresa. E nós compreendemos isso como, ok, precisa da landing page. É o primeiro momento quando entras no site. Claro. Mas, afinal não. Precisamos é da homepage. Mas a homepage, para mim, é uma dashboard. Porque é onde existe, de facto, toda a feed das coisas a acontecer. Então desenhámos uma dashboard. Mas na prática era preciso uma homepage, que era uma terceira página. Que era um momento intermédio entre as duas. E isso resolve-se na boa, né? Fazes uma reunião e percebias logo. Desenhavas assim, com um caderno, um esbocinho em cima de um guardanapo, e desenhavas o teu UX flow ali direitinho, percebias onde é que tu te querias colocar. Assim por e-mails foi um bocado complicado. Confesso que há um bocado, quando me disseste que já executaste trabalhos em que não houve sequer uma chamada Skype, só com uma troca de e-mails por escrito, é todo um nível assim, não é que seja impossível, mas é diferente. Eu sinto um bocado de falta da comunicação cara a cara, por isso é que também me fascina um bocado a maneira como é possível tudo isto, a globalização e a maneira como nós trabalhamos com um cliente, lá está, noutro país, noutro lado do mundo, como é o teu caso. Por acaso, uma coisa que eu gosto de estar numa reunião é de sentir as reações do cliente, aquilo que eu estou a falar. É um bocado também difícil para mim imaginar isso sem estar presencialmente, só por e-mails, porque a escrita não consegues tão bem detectar certas reações a certos assuntos quando estás a... Não vamos mais longe. Este projeto o Orfeu Creative Collective é um projeto que passa muito por trabalho longe. Nós não estamos todos no mesmo sítio. O Miguel é de Braga, o Francisco está em Aveiro. Nós trabalhamos muito por Slack. Por Slack. Não sei se é assim a plataforma. E há coisas que eu escrevo, se calhar, ou que eles escrevem, que nós só queremos dar uma chega, ou olha, faz antes assim, e se calhar é mal entendido. E é muito mais fácil, exato. Mais fácil haver desentendidos. Ou então não nos fazemos explicar aquela pressa, e então, é claro que no tratamento com um cliente temos muito mais cuidado com a linguagem com que usamos, a forma como escrevemos. Mas eu noto grandes dificuldades no trabalho à distância. E dentro de Portugal, atenção. É curioso dizer isso dentro de Portugal, porque isso é uma ressalva pessoal muito grande. É uma ressalva pessoal muito grande que eu acho que em parte é cultural e reflete-se na forma como as pessoas estabelecem relações. Eu acho, tal como vocês, que as relações pessoais são muito importantes, principalmente a nível de processo de trabalho. Mas, por exemplo, todos os trabalhos, e já têm sido bastantes, 18 ou 19 ilustrações diferentes e com contextos diferentes feitos para a Adobe, mais ou menos desde o final do ano passado até este ano, com alguma continuidade. Nunca falei presencialmente com nenhuma das pessoas. Mas é engraçado que consegues traçar perfis de personalidade na mesma, e já sei que se for aquele indivíduo no meio da UX Team a pedir determinada ilustração, já sabes que podes fazer o que quiseres, sempre com todos, mas tendencialmente os esboços mais simbólicos vão ser aprovados para esta pessoa, os mais figurativos por aquela pessoa, outras tu não sabes muito bem, mas também não importa muito, toda a gente tem o mesmo respeito, desde que derivem naturalmente do projeto, derivam do projeto, por isso são sempre válidos em todo o caso, mas consegues moldar-te a isso.
só com palavras, só com discussões e discutir ideias. Voltando-nos agora um bocado também para o design português, existe alguma característica no nosso design que tenhas notado que se distingue do resto que se faz lá fora, ou que existe alguma diferença que faça se calhar o público estrangeiro vir procurar o design português, ou isso não existe, é só mesmo o que é bom, o que é apreciado? Sim, eu já pensei um bocado sobre isso, até porque já me fizeram essa pergunta várias vezes, mas nunca cheguei a nenhuma conclusão certa em relação à abordagem, em relação à linguagem, em relação à forma como os gráficos no final acontecem. Não acho que haja uma linguagem portuguesa de design, e se houver, talvez só daqui a 40 anos é que conseguimos provar que nesta altura e neste tempo, durante estes 10 anos, houve. Que é natural que até tenha havido, porque há poucas pessoas, há um núcleo relativamente pequeno de professores e um núcleo ainda relativamente pequeno de estudantes que saem dos mesmos professores, e toda a gente se conhece como é pequeno, por isso é natural que existam algumas coisas em comum. Mas no que toca à linguagem, não posso dizer que sim, não tenho nenhuma resposta. Mas, em relação, se calhar, à cultura de trabalho, é sempre aquilo que vejo todo o pessoal a agradecer imenso. Quantas vezes tenho um e-mail a dizer assim: guys, you over-delivered. Eu não entreguei a mais, eu entreguei na medida do bom projeto. Mas estão sempre a dizer thanks for over-delivering. Ok. E não é só a mim, isto claro. Acontece regularmente com muita gente. Acho que tem a ver mesmo com essa cultura de projeto. Toda a conversa que nós tivemos até agora sobre cuidares do cliente, cuidares do projeto, teres uma boa relação, adaptas-te aos fusos horários deles, entregas quando eles precisam, os timings como é que são. Acho que o pessoal aqui se calhar abdica de alguma sanidade em prol de um bom trabalho, e se calhar é a única coisa mais comum em Portugal, que talvez nem todos os países tenham essa condição. E notas isso como uma coisa geral em Portugal, ou só de algumas pessoas mais num algum meio específico? Achas que isso diferencia algo mais nacional? Achas que é a imagem geral, ou é mesmo só por conhecimento próprio? Não, eu acho que por norma, quando as pessoas são boas, que o fazem. Não é só por conhecimento da minha equipa enquanto Royal, ou do Weekend France Space enquanto as 20 pessoas que orbitam, ou enquanto os meus alunos, por exemplo, quando lhes peço qualquer coisa que se desfazem para entregar, e se não se desfizerem eu não os desfaço. Compreendo, mas por norma o pessoal desfaz não sei quantas diretas, faz um esforço, eu te digo, não faças tanto. Mas tipo, deste volume de pessoas, acho que por norma toda a gente que é boa e que está preocupada com seja o que for que tenha a fazer, que o faz, de forma instintiva. E acho que isso é um bocadinho mais profundo, que é mais cultural do que aconteceu. Acho que o bom trabalho deriva disso. Sentes que o teu trabalho é valorizado mais lá fora ou cá dentro? Ou as duas, ou não há uma distinção? Sim, não, eu acho que é igualmente valorizado lá fora e cá dentro, mas há só uma diferença que eu acho que é primordial, no que toca aos clientes, porque isso de ser valorizado é valorizado por muita gente, não são só clientes, e acho que toda a gente valoriza da mesma forma, não senti grande distinção entre as duas, mas no que toca a clientes, provavelmente porque os clientes internacionais ou são maiores ou têm outra cultura de trabalho do que os que pelo menos eu arranjei por cá, com muita pena minha, gostava de trabalhar mais para cá até, porque há coisas que tens lá fora que não tens cá e vice-versa. De lá de fora, assim, de uma forma muito geral, que eu dei a generalizar, mas de lá de fora sinto sempre mais respeito no que toca às tuas decisões, no que toca aos teus tempos, no que toca às tuas necessidades, e sempre mais gratidão pelo esforço que tu fazes a mais. Sinto sempre que cá isso não acontece, provavelmente porque a cultura de trabalho parte sempre do princípio que tu tens sempre que dar o litro em tudo e em muito mais, e que tens que acartar com os erros dos outros, porque a culpa é tua no fim. E isso só senti cá. É muito violento, mas só senti isso em Portugal. Nunca com nenhum cliente senti essa falta de respeito, que às vezes toca a falta de respeito mesmo. Pois. E no que toca a trabalho, sim, acho que a cultura de trabalho molda completamente. Eu acho que isto se relaciona às duas perguntas que estávamos a falar. A nossa cultura há bocado de trabalho para agradar aos outros, que eu disse que acho que é culturalmente em Portugal o pessoal trabalha para caraças, mas acho que isso também é o drawback, quando o pessoal fala do teu trabalho se relaciona contigo enquanto cliente, que também exige mundos e fundos, quando na prática... Pessoal, estamos a falar de trabalho. Exato. E esse respeito, sim, da parte do cliente é ambivalente, é muito mais respeituoso trabalhar para o pessoal lá fora. Ok. Achas que o preço praticado cá, o preço do design cá, os serviços de design, são mais procurados no estrangeiro por serem mais baratos, por o preço ser inferior? Isso é um fator de atrair, de escolha pelo trabalho cá. Se o preço é importante. Eu acho que em parte é importante para clientes que não são grandes corporations, que o fator preço, mediante um designer particular que teve, ou terem noção das conjunturas, que pode ser um fator de decisão trabalhar com designers portugueses e não com designers holandeses. Mas não acho que seja necessariamente da procura de mão de obra barata, não acho que é por aí. Acho que é uma questão mesmo daquela ideia velhinha do preço-qualidade. Acho que a relação da qualidade é muito, muito, muito superior e que o preço é um preço alto, mas justo.
em comparação com trabalho de muita qualidade, com preço muito alto. Não acho que seja, estamos aqui, não estou a falar de mão de obra barata, precisamente, mas acho que os preços em Portugal são competitivos. Isso é uma mais-valia que não tem a ver necessariamente com o peso criativo do teu trabalho, porque acho que aí o preço por hora, de conversas que eu tenho tido com uma data de pessoas, o preço por hora é relativamente standard e é equivalente a pessoal de Berlim, a pessoal de Londres, mesmo em relação ao pessoal de Nova Iorque, mas os custos que tu tens para manter o teu apartamentozinho, para manter o teu estúdio, os teus computadores, a tua energia e não sei o quê, força-te um preço por hora que é mais acessível aqui do que um designer igual na Holanda, que é um bocadinho mais caro. E nesse aspecto é um bocadinho competitivo. Mas acho que aí depende precisamente das esferas diferentes de clientes. Posso-te contar uma cena que essa assim é super íntima ao estúdio, mas já aconteceram situações em que me pediram um preço por determinado aspecto. E eu, do alto da minha honestidade e transparência, orçamentei de acordo com o Royal e disse assim, olha, esse projeto já fizemos por $800 e já fizemos exatamente o mesmo projeto por $1.300 porque o projeto pôde pagar as duas coisas. Mas era o mesmo tipo de nível de trabalho, mais ou menos o mesmo grau de envolvência. Escolhe o teu preço. E a escolha foi os 1.300. E isso, lá está, é a tal cultura, estás a ver? Acho que é a questão do respeito e da disponibilidade. Se é um tipo que está a gerir um orçamento que lhe é alocado e vê que tem 1.300€ disponível, não te vai pedir o mais barato, pede-te o que é justo, ou o que pode dar, ou o que quanto mais houvesse, mais te daria. Claro, até porque acho que isso é um incentivo mesmo para dele enquanto patrão, entre aspas, não é? Se ele te pagar mais, cá também acha que o teu trabalho vai ser melhor, ou tu vais te sentir mais incentivado a fazer um melhor trabalho. Mas teoricamente, pelo menos para mim, não deveria ser assim. Claro. Sim, eu percebo que seja um incentivo o dinheiro, mas acho que cada projeto devias ver pelo menos como o melhor projeto que tu podes fazer. Sim, claro. Exato, nós estamos aqui a fazer um trabalho pior, estou a dizer que o que o João estava a falar é que ele pôs-lhe a escolha e ele escolheu, não é? Ele podia ter escolhido os €800 e o trabalho do João não iria ser pior ou melhor por ser o menos o valor monetário. Eu acho que isso é uma diferença. Eu pelo menos já não tenho muita experiência de trabalho, mas já trabalhei com português, também já trabalhei um bocado lá fora e tu notas essa diferença. É o valor que o português dá ao design. Acho que somos muito subvalorizados. Ainda não há muita visão sobre o que é o design cá dentro, isto generalizando, claro, e lá fora é diferente. Eles já sabem o que é o design, sabem que o design faz sentido, mas isso também acho que vai de nós também começar a educar o povo português, por assim dizer. Pronto, agora para acabar este tema principal, achas que esta cultura de trabalho global, de não haver fronteiras, também à conta das novas tecnologias, vai-se propagar cada vez mais, no fundo, não haver, falando também mais na nossa área, não haver designers portugueses e nem haver designers estrangeiros? Achas que no futuro vai ser tipo totalmente nivelado? Designers, ponto. Ou já o é? Eu acho que já o é. Não sei se é instituído que de facto já o é, mas na minha visão, isto agora tem a ver com uma visão muito mais cultural e a postura até política, económica, social que tu tenhas sobre qualquer coisa na tua vida, mas na minha opinião isso seria uma grande mais-valia, que fosse uma entidade genérica. É natural que transportes alguma da tua identidade territorial ou local para os projetos, mas é só quando os projetos pedem por isso. Acho que não deve ser uma pré-consideração logo à partida. O meu ideal seria que não houvessem fronteiras, mas em nada. Nem só em design. Por isso, eu espero que sim, espero que a visão seja bastante genérica. Mas acho que já o é. Se calhar dando uma forma super global, na medida em que não tenho certeza se um cliente iraniano irá procurar um cliente português, percebes? Mas acho que a procura de um designer para determinada solução, se for universal o suficiente ou se a empresa for across borders, nesse caso, então que a escolha é sem fronteiras. Eu espero sinceramente que assim seja. Bem, terminando e passando ao tema internacional, hoje gostávamos de perceber o porquê de as empresas portuguesas procurarem serviços de design fora de Portugal. Um bocado a inverter o que falamos. Exatamente. Sim. E dando os casos, pelo menos aqui, nos que temos apontados da NOS, o rebranding da NOS que foi feito pela Wolf Holdings e da EDP também, que foram casos conhecidos aqui em Portugal que deram que falar por serem orçamentos, podemos dizer gigantes, mas provavelmente nem foram, porque as pessoas também não compreendem bem toda a extensão do projeto. Foram casos em que preferiram, que foram agarrados a empresas de fora em vez de se virarem para estúdios cá dentro. Uma dúvida mais pessoal é, será que estariam dispostos a dar tanto dinheiro
a um estúdio português pelo mesmo trabalho, ou se preferem dar mais dinheiro por um trabalho estrangeiro que vem com mais nome. Na minha opinião, eu não generalizaria nada disso. Se essa ideia de falar o português ou o estrangeiro ou o americano ou não sei o quê, para mim faz uma confusão desgraçada. Eu acho que quem é bom é bom, e se o trabalho reflete melhor aquilo que tu precisas, reflete melhor. Se calhar, aí não estavas, eu acho seriamente que eles não estão tanto à procura de um orçamento mais alto, nem estão à procura de um trabalho melhor. Estão à procura de um nome sonante. E isso também é marketing e acaba por também funcionar de algumas formas. Porque é óbvio que há muito trabalho muito bom em Portugal e que não é o dinheiro que compra bom trabalho. Um rebranding muito bom seria muito bom. É claro que é daquelas coisas que tu sabes sempre que se pedires um cartaz aos Lamankirch na Holanda, na Alemanha, é um cartaz do caraças. Assim como sabes, se pedires uma identidade à Pentagram, que vais ter determinado tipo de trabalho que é muito bom, muito competente. Se tivesse uma loja mais pequenina, se calhar perdia. Estou a falar assim de referências que eu tenho, assim à toa, mas se tivesse uma lojinha pequena na Baixa do Porto que vendesse gelados ou qualquer coisa, era capaz de encomendar, não a nenhum estúdio português, mas só por gosto, encomendava aos Anagrama, na Argentina, porque adoro o trabalho deles. E isso teria muito mais a ver com o trabalho do que necessariamente o facto de serem argentinos a trabalhar não sei o quê. Espero, sinceramente, que esse seja o critério de seleção. Mais do que porque essa cena de nacionalismo, de seja bom ou seja mau, porque és português, isso... Sim, nós também já discutimos isto num off-topic anterior, à conta da Boca do Lobo, mas que foi um bocado na questão tipo dos portugueses são notícia porque se estão a valorizar lá fora. E discutimos isso num bocado na abordagem de tipo, não interessa seres português, se és realmente bom. Exato. Safas-te na mesma. Portanto, aqui é um bocado também esta questão, e pelo menos a minha opinião, tipo, os portugueses até podem nem ser maus, mas foi uma questão de escolha, é mais uma aposta de marketing do que uma aposta do produto que se quer obter, acho eu. Sim, eu também concordo. Penso que mesmo no caso da EDP. De marketing. Sim, estamos a falar não aqui estamos a falar de casos específicos. Exatamente, não nos podemos esquecer que estamos a falar de empresas grandes, não é? Dentro de Portugal a EDP é enorme e culturalmente deve ter escolhido o Sagmaster já com de uma forma estratégica e inteligente, não uma coisa só porque é lá fora e deve ser melhor do que o português. Acho que esse tipo de cultura nem sequer, apesar de ser o tema internacional, acho que nem sequer se põe, não é? Não se coloca, porque lá está, eles vão à procura do melhor e se escolhem uma pessoa em específico, ou é pelo estilo do trabalho dele, ou é pelo nome que eles já têm. Acho que será mais por aí a escolha. Sim, isso é sempre generalista demais. Eu acho que discutir essa preferência por reverência, seja lá quem for, ou por lobbies, que também acontece, acho que só é discutível se fosse qualquer coisa relacionada com o governo, se fosse algo de teor público, e aí sim acho que essa questão é super pertinente, mediante seja qual for o projeto. Agora, falando de empresas privadas, acho que tens toda a liberdade e tens toda a competência de poderes fazer a escolha que tu mais quiseres, em prol do trabalho que tu achas que é o melhor, e se isso for lá fora, então é... Claro. Se for cá dentro, então melhor, ou não. Tanto melhor, desde que o trabalho seja espetacular. Exato. Desde que a solução... É bom ver essa filosofia em que o que interessa é que a solução seja boa e que o trabalho seja... Sim, porque aqui em Portugal existe muita teoria do temos que valorizar o que é nosso e... Porque é que vamos buscar lá fora? Porque aqui também há coisas boas, mas também há soluções boas lá fora, como também há aqui dentro, mas é uma questão de outra solução. É um bocado por aí. Terminando o tema internacional, passamos ao tema off-topic e hoje para debater o tema off-topic, assim num jeito de descontração, não é? Como quem faz alongamentos depois do exercício. Hoje vamos debater os drones e as vantagens e desvantagens, se deve haver legislação, se não deve, para os drones, porque a verdade é que agora nós temos acesso à componente aérea e podemos invadir a privacidade de qualquer privacidade alheia, exatamente. Para isto surge esta questão à conta de uma notícia, para contextualizar, de um senhor nos Estados Unidos que abateu a tiro um drone que estava a sobrevoar a sua propriedade, certo? Exatamente. Para mim, as pessoas não podem ser picuinhas. É um objeto que, tudo bem, estás no teu espaço, estás a fazer aquilo que tens direito, mas não sei até que ponto o céu pode ser governado nesses pontos. É uma vantagem tecnológica que te permite muita coisa e que não acho que possas limitar a evolução tecnológica e todas as possibilidades que ela tem só por
pronto, é um bocado de privacidade, mas tem que se ter um bocado, arranjar um meio termo aqui. Eu acho que já vai um bocado do bom senso, isso é, as pessoas é que têm que saber delas, não é? O que é permitido ou o que é que não é permitido, não é? E tu podes fazer coisas muito boas, também podes fazer coisas muito más, como piar, não é? Isto já aqui criar grandes cenários, mas... Eu não sei se era mito, se não era, mas que também já andavam a tentar transpor fronteiras e passar droga com os drones. Sim, eu também acho que já ouvi uma coisa assim. Isso é um uso totalmente errado do objeto, não é? Assim como, e tu agora falaste bem, Mário, que nós realmente podemos filmar, não é? E filmamos o céu, não interessa, estamos no ar, o ar é todos, como se costuma. Eu digo isto desde pequenino, mas quando nós começamos a filmar a privacidade de outra pessoa, tem que haver bom senso da pessoa que está a utilizar o drone, não é? Não é só da pessoa que abate o drone, eu não vou usar o drone para espiar, sei lá, uma mulher ou fazer perseguição. Já parte da pessoa. Sim, é? eu acho que os drones são uma coisa espetacular. É a coisa mais incrível que nos chegou às mãos, assim, do ponto de vista cinematográfico, do ponto de vista das fotografias, porque acabas por democratizar muito imagens que tu nunca terias hipótese de as ter de outra forma, há uns tempos atrás. Lembro-me das conversas do pessoal publicitário quando alguém do Porto ia para Lisboa para poder fotografar Lisboa de um helicóptero para usar numa campanha. Assim é um bocadinho mais acessível. Por isso, acho que falando de uma forma muito genérica e porreira, é uma tecnologia muito fixe e que dá muito jeito. Nomeadamente, há uns tempos estivemos a trabalhar numa identidade e o fotógrafo que estava a trabalhar connosco, que era o Alexandre Delmar, alugou um drone para fazer umas filmagens de Matosinhos e as filmagens ficaram soberbas. A identidade ficou muito boa, em parte por causa das imagens também, que a parte das outras eram muito boas também, porque ele é um fotógrafo muito bom, mas tirando isso, com isso à parte, o drone deu-nos possibilidades muito, muito porreiras a nível da editing para conseguirmos ter uma boa montagem. Agora, se alguém quer abater o drone, é plausível que sim, da mesma forma como se eu estivesse na janela com os binóculos a olhar para a miúda do prédio em frente, ela também podia atirar uma pedrinha, né? Partir os binóculos. Exato. Acho que a legislação para os drones deve ser tão permissiva quanto a legislação que existe de espaço público, extensível à internet também. Quando o pessoal tenta limitar o teu acesso à informação, quem é que está mal? Se é o governo ou és tu, não é? Sempre essa questão que existe das fronteiras, da internet e do espaço. Aí não há espaço, que a net é por excelência um sítio de conhecimento, não é? De data só, e isso não tem fronteiras. No que toca aos drones, as fronteiras aí tornam-se muito mais pessoais, mas acho que existe uma lei e existem países precisamente para inspecionar isso. Tem que instaurar. Que tipo de imagens é que saem de lá, o que é que tu filmas? Claro, exato. Os drones são um objeto realmente, acho que toda a gente considera um objeto fantástico. Toda a gente adorava pilotar, eu por acaso nunca pilotei um, ou controlei um, mas adorava experimentar. Agora, eu também sou adepto de... Acho que o bom senso deve reinar aqui, não é? Paisagens públicas, como é óbvio, é favorável utilizá-las. Agora, se tu estás a mandar um mergulho na tua piscina, não gostavas de exatamente, é um bocado por aí. Existem áreas que são restritas, em que não se podem sobrevoar. Isso da mesma maneira como se alguém se pendurasse em cima de uma grua e estivesse a filmar para dentro da tua casa, não ias gostar. Por outro lado, permite-nos algumas pérolas, como hoje vi de tarde, em que uma pessoa controlar um drone, a sobrevoar uma eólica enorme, eu não sei a quantos metros aquilo estava no chão, encontra um senhor a apanhar sol num espacinho minúsculo lá em cima. E que diz adeus para o drone, não se importou de ser filmado. Os drones são nossos amigos. E é com esta frase que nós vos deixamos e damos por terminado mais um episódio de Orfeu Podcast. Podem visitar o The Royal Studio, cujo site é theroyalstudio.com, e se quiserem dar uma palavrinha, mandem um e-mail para o hello@theroyalstudio.com. Também é muito óbvio. Connosco queremos agradecer em primeiro lugar ao Brainer por nos disponibilizar o espaço e continuar a acompanhar os nossos conteúdos em www.orfeucc.com e em facebook.com/orfeucc. E agradecer ao João, não é? Agradecer ao João por ter vindo e por participar neste projeto connosco. Estou super grato pelo convite também. Sabes que é sempre bom poder partilhar assim um projeto em que toda a gente partilhe conhecimentos e partilhe uma visão muito pessoal. Sempre senti falta disso e fiquei super contente quando descobri que este projeto pretendia ser exatamente isso. Obrigado. Obrigado. Da nossa parte. Pronto.